gente! Para quem não me conhece, o meu nome é Yasmin Cassini, eu sou enfermeira aqui na Alemanha desde 2017 e hoje eu vou falar nesse vídeo para vocês sobre os 10 motivos que me fazem viver aqui na Alemanha. Nesses últimos vídeos que eu postei, esse foi um comentário muito recorrente de vocês, né, já que eu falei das desvantagens de viver aqui no país, contei toda essa minha experiência, né, como foi difícil o início dela, e sempre lembrando, gente, aqui no canal eu falo sobre as minhas experiências, sobre o que eu vivi, sobre o que eu tive acesso, nunca que eu quero dizer que essa é a única coisa que vocês vão encontrar aqui e que não existe outro tipo de realidade de outra experiência, né? São experiências pessoais que eu tô dividindo com vocês para mostrar também de repente, algum outro lado da moeda, né? Para somar aí as informações que vocês podem ter acesso. Então, agora que já fazem 6 anos que eu mudei para cá, eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade sobre, né, coisas que acontecem aqui, que eu tive experiência e tive acesso nesse tempo. E o primeiro item da lista é óbvio que é o trabalho, né? Para quem já viu os outros vídeos e soube um pouco da minha história, eu me mudei para a Alemanha porque no Brasil eu não conseguia emprego, né? Eu fiz a faculdade, fiz 5 anos de faculdade, fiz 2 pós-graduações e mesmo assim não conseguia ingressar no mercado de trabalho. Então, obviamente, esse é o primeiro motivo pelo qual eu escolho permanecer na Alemanha. Aqui, além de ter um emprego, né, coisa que eu não consegui no Brasil, e como já é sabido, né, e muitas pessoas comentam sobre isso também, a Alemanha, em relação a leis trabalhistas, eu acho que só perde, assim, de vantagens e segurança para o trabalhador em comparação aos países escandinavos. Então, as leis trabalhistas aqui são maravilhosas para quem é empregado aqui na Alemanha. Por exemplo, né, a questão das férias, a questão, né, da segurança realmente de não perder o emprego, é muito diferente da realidade que a gente tem no Brasil, né? Então, essa questão em relação ao trabalho é uma, né, não poderia ficar realmente em outra posição a não ser a primeira dessa lista, porque esse é um dos maiores motivos pelos quais minha família, né, eu e minha família decidimos e escolhemos permanecer aqui. E o segundo item da lista é o dinheiro. O dinheiro, o euro, né, óbvio, a moeda aqui da Alemanha, e na verdade, esse item eu quis mais me referir, na verdade, ao poder de compra que o euro me permite. Atualmente, não sei se vocês já escutaram alguma coisa no Brasil, a gente está passando por um período de inflação, agora na verdade nem foi o pico, né? O pico, a parte mais difícil da inflação aqui na Alemanha já passou, agora as coisas estão começando a ficar mais estáveis, mas assim, as coisas ainda estão muito inflacionadas em comparação ao que era, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 2017, e assim, o poder de compra que eu tive, né, nessa maior parte do tempo aqui na minha trajetória aqui na Alemanha, gente, é uma coisa assim que eu nunca sequer experimentei assim com familiares meus, né, na família assim, no meu, onde, né, eu cresci com meu pai, minha mãe, ou tios, enfim, essa família mais próxima assim, eu não conhecia, eu não tinha acesso a ninguém que tivesse o mesmo poder de compra, por exemplo, que eu tive aqui quando eu cheguei, foi começar a minha vida na Alemanha. Lembrando, né, gente, eu tô falando da realidade de 2017. Hoje as coisas estão um pouco mais difíceis por causa dessa inflação, os salários não foram reajustados junto com a inflação, né, que aconteceu no país. Inclusive, quem vier aqui para a Alemanha, por agora até para turistar, vai se deparar com uma série de protestos que estão tendo aqui no país, justamente por causa dessa questão, né? Depois da pandemia, né, óbvio, todas as economias, né, do mundo ficaram meio estabilizadas, mas aqui na Alemanha, principalmente depois da guerra, né, que começou a guerra, depois, não que a guerra tenha terminado, mas depois que essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia começou, isso desestabilizou muito o país. Então, assim, atualmente não é exatamente a realidade que eu encontrei em 2017, mas mesmo assim, o poder de compra aqui é infinitamente maior do que você começando sua vida trabalhando no Brasil, ganhando em real, né? A facilidade que eu tive, por exemplo, em 2017, para mobiliar meu apartamento, né? Poxa, gente, eu mobiliei meu apartamento assim, óbvio, né? Não tive grandes luxos, não comprei coisas assim caríssimas, mas tive como comprar máquina de lavar, tive como comprar cama, armário, enfim, tudo isso em 2, 3 meses no máximo, né? Que são coisas assim, pagando à vista, porque aqui na época, inclusive na Alemanha, esse esquema de financiamento, né, de pagamento em parcelas, não era muito comum nas lojas, né? A economia era muito forte, as pessoas tinham dinheiro para pagar à vista.
Atualmente, isso foi uma das coisas assim que eu vejo com muito mais frequência nos esquemas assim, né, de loja para pagamento, de grandes lojas, cartão de crédito, banco mesmo. Eles agora têm esses serviços de parcelamento, né, e tal, que no Brasil a gente está cansado de conhecer e de usar. Aqui foi uma novidade, por causa, assim, com frequência, né, você encontra agora, por causa dessa instabilidade na economia do país. E o terceiro item da lista de vantagens é as oportunidades que aqui eu e meu marido achamos, né, que a gente pode dar para o nosso filho no futuro. Gente, isso não é certo, assim, né? A gente não sabe o dia de amanhã e se isso realmente vai fazer grandes diferenças para o futuro dele, mas é o que a gente acredita hoje que a gente possa oferecer de melhor para ele, né? A oportunidade de viver aqui, de crescer, né, já tendo 2 línguas maternas e sendo que o alemão, né, é uma língua muito distante da nossa, então são 2 línguas, assim, bem diferentes e que a gente acredita que, além da língua, pelas vantagens, né, da gente estar localizado na Europa, da gente viver com essa diferença cultural mesmo no dia a dia, né, de pessoas de várias etnias e várias culturas que a gente conhece, a gente acredita que isso seja melhor para o futuro do nosso filho. E o quarto item da lista é segurança. Isso aí, gente, eu não vou falar, com certeza a Alemanha é um país muito mais seguro do que o Brasil. Não, eu não vou falar isso porque eu acho que isso depende muito da realidade da pessoa, onde ela morava no país, né, qual lugar, qual cidade, qual estado. Eu acho que a quantidade de violência que você enfrenta no teu dia a dia varia demais dependendo do lugar que você vive no Brasil. O nosso país é enorme, né? Dá sei lá quantas Alemanhas dentro do Brasil. Então, eu não posso generalizar e falar, o Brasil é um país super violento e aqui é super tranquilo. Não é assim. Mas, em relação à vida que eu tinha, que o meu marido tinha, das nossas oportunidades no Brasil, da onde a gente veio, sim, aqui no lugar onde a gente mora atualmente na Alemanha, é uma cidade mais segura do que a que a gente vivia no Brasil. Não sei se dá pra perceber pelo meu sotaque, ou se eu já falei isso em outro vídeo. Eu vim do Rio, né? Eu acho que eu já falei em outro vídeo. Eu vim do Rio de Janeiro, não morava na cidade do Rio, né? Morava numa cidade do interior do Rio de Janeiro. E mesmo essa cidade, na época que eu saí, já estava ficando muito violenta, né? Muita assalto à mão armada, muito caso de violência contra a mulher. Então, assim, isso não é uma realidade da cidade que a gente vive aqui na Alemanha. Então, por isso, o quarto item da nossa lista é segurança. E o quinto item da lista é infraestrutura. Mas a infraestrutura, gente, no sentido assim, falando da cidade mesmo, né? Aqui na Alemanha, por exemplo, já é sabido também, eu acho uma coisa bem famosa, assim, todo mundo fala do país. O transporte público, assim, chega em todos os lugares, realmente é um transporte público que funciona bem, principalmente comparado, né, a realidades que a gente encontra no Brasil. Eu vim de uma cidade do interior, né? Então, assim, comparado a onde eu morava, infinitamente melhor. E a gente, por exemplo, né, para se locomover aqui, para viver o dia a dia mesmo, né, fazer viagens, etc., você não precisa ter um carro, né? Diferente, por exemplo, da realidade que a gente sabe dos Estados Unidos, né? Sem carro, muitas vezes você nem consegue se locomover, sair de casa. Aqui não é assim, aqui é o contrário. Então, assim, esse aspecto dessa lista, né, infraestrutura, eu quis me referir mais a realmente isso. Transporte público de qualidade, a cidade mesmo, né? A gente mora num bairro, assim, que a gente tem acesso a coisas, assim, todas a pé até. A gente não precisa pegar um ônibus para ir ao mercado, né? A gente mora praticamente em frente a duas redes de mercado diferentes. A gente tem farmácia que sei lá, 200 metros de distância da nossa casa. Então, em relação a isso, é o que eu quis dizer, né? Infraestrutura da cidade, em geral, assim, na Alemanha, eu posso falar das cidades que eu já conheci, das cidades que eu já fui, a infraestrutura é muito boa e é muito diferente da que a gente encontra, né, no Brasil, da realidade que eu vim, principalmente. Então, é o motivo que faz a gente permanecer no país também. E o sexto item é a oportunidade de fazer viagens. Aqui, gente, além daquela situação toda, né, que eu já falei sobre dinheiro, né, de ter essa facilidade, nesse poder de compra ser maior, a Alemanha está muito bem localizada na Europa, né, meio que central, assim. Então, você saindo daqui, você tem a facilidade de visitar vários países com várias culturas diferentes,
São viagens assim que você faz com poucas horas, você já está em outro país. Você pode ir de ônibus, você pode ir de trem, você pode ir de avião. As passagens antigamente, né, não eram tão caras. Hoje está um pouquinho mais caro, mas ainda assim é possível você viajar mais de uma vez por ano, para viajar para mais de um país diferente, para você ter experiências diferentes. Isso é muito incrível. É uma coisa assim que eu sempre fui muito fascinada, assim, sabe, com viagens, com esses documentários, né, que apareciam na TV sobre outras culturas, né, adorava Globo Repórter, por exemplo. Então, eu sempre fui muito fascinada com isso, mas eu nunca tive, sabe, eu nunca achei que isso poderia acontecer comigo, que eu teria essa oportunidade na vida, sabe, de conhecer tantos países, de viajar para tantos lugares. Eu tinha um sonho, assim, de fazer viagens, né, quando eu trabalhasse e tivesse meu dinheiro, né, mas é lazer. Eu nunca imaginei, nunca sequer planejei morar fora do Brasil. E morando aqui, isso é uma grande facilidade, né? Por causa justamente disso, dessa locomoção ser muito mais fácil, ser muito mais acessível do que no Brasil a gente, né, tinha acesso. Um voo no Brasil é caríssimo, né? Eu, por exemplo, não conheci o Nordeste. E aqui, pô, eu já fui para vários países, né? Então, assim, isso é uma coisa muito legal e que acho que é ótima para mim, é ótima para minha família. Meu filho mesmo ele tem 3 anos de idade agora e conhece mais de um país já. Eu nunca, com a idade dele, já tinha saído do Brasil, né? Então, isso é uma coisa sensacional. Eu acho que é uma grande vantagem, um dos motivos pelo qual a gente não sai da Alemanha também. E o 7º item da lista é em relação ao planejamento do nosso futuro. No planejamento do futuro, eu quis dizer em relação à aposentadoria, né? Aqui, quando você começa a trabalhar, né, num emprego como eu comecei, né, num hospital, pagando, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, né, eu já paguei imposto, tudo direitinho, né, fiz o recolhimento para o imposto de renda, contribuí para a minha aposentadoria. Para viver exatamente na Europa, na Alemanha, né, isso também já é sabido, assim, o sistema está entrando em colapso aqui, porque tem muito mais gente aposentada do que gente ativa, né, trabalhando. Então, isso é um grande problema, assim, que a Alemanha está tentando controlar. Mas, assim, o que eu penso se eu me aposento aqui e me aposento guardando euros, se eu for para o Brasil, né, o poder de compra que eu vou ter com esse dinheiro atualmente, né, por exemplo, 5 vezes maior. Então, pensando no futuro, né, isso já seria uma grande vantagem também, de ter uma aposentadoria, né, uma velhice assim mais tranquila, né, mais segurança, né, financeira. E a gente sempre pensa nisso, né, como é que a gente vai fazer quando a gente não puder mais trabalhar. E a questão até de pensar no futuro, né? Compra uma casa ou não compra, vive de aluguel, enfim. Você trabalhando aqui, por a moeda ser mais forte, você tem essa possibilidade, né? De pensar, de fazer um pé de meia para o futuro. Se você, né, se organizar, dá para você guardar um dinheirinho para se resguardar lá na frente, né? Você e sua família. E o 8º item da lista, e não menos importante, é que a Alemanha, em comparação ao Brasil, é um país com muito menos desigualdade social. E isso, gente, é fundamental para a nossa vida no dia a dia, né? O que a gente vai utilizar de serviço na cidade, o que a gente vai ver nas ruas, né? Morador de rua, pedinte, miséria, enfim, a gente não vê isso aqui. Óbvio, existe morador de rua, existe pedinte, existe. Mas a questão é a frequência que você encontra essas pessoas na rua, né? Você praticamente, sim, principalmente na cidade que eu vivo, né? Tô falando da minha realidade, mais uma vez. Assim, é uma coisa praticamente inexistente em comparação ao tamanho de moradores da cidade. Existem bairros mais pobres, né? Existem pessoas que são marginalizadas, existe. Mas a miséria e a pobreza aqui você vê em muito menor escala do que no Brasil. E o 9º item da lista é sobre a sociedade aqui, que sim, tem vários problemas, como já falei inclusive no vídeo das desvantagens, né? A quantidade de preconceitos e de exclusão social, muitas vezes, né? Que várias pessoas experimentam vivendo aqui na Alemanha, não é só na Alemanha, na Europa, mas enfim, né? Como moro aqui, falo daqui.
Mas uma coisa que eu acho incrível e que eu sempre fico assim, cara, eu me sinto muito bem de morar aqui todas as vezes que eu sou confrontada com essa situação. É que aqui, apesar dos pesares, apesar de todos os preconceitos que as pessoas têm, a sociedade é infinitamente menos machista do que no Brasil. Vai de cada um acha, né? Vive da forma que acha mais correta. O machismo é uma coisa que me incomoda demais, né? Essa parada até de... Tem certas profissões que mulheres não podem fazer no Brasil porque são extremamente discriminadas. E uma das coisas que... Pode ser um exemplo bobo até, talvez vocês não concordem comigo, mas uma das coisas que eu acho muito legal aqui é de ver, por exemplo, a quantidade de mulheres que ocupam posições no trabalho, inclusive, que no Brasil eu via... Gente, eu acho que se eu vi 2 vezes na minha vida, né, levando em consideração da realidade que eu vim, da cidade que eu vim, eu quase não vi, por exemplo, que são mulheres que são motoristas de ônibus, de transporte público. Até por questão de segurança, eu acho, muitas mulheres não ocupam essa posição no Brasil, né? Porque, sei lá, você tá mais exposta, né? Tem tanto assalto, assim, a ônibus, etc. Eu não sei. Mas eu acredito que isso tem a ver também com o machismo que a gente vive no Brasil. Tô falando de orelhada, né? Não sou socióloga nem nada disso. Mas aqui você encontra as mulheres ocupando todas as posições como homens, né? Não tem essa discriminação de gênero aqui, eu não vejo isso. Até no trabalho, né? Não existe essa discriminação entre homem e mulher, talvez pelas leis trabalhistas, né? Serem iguais para homens e mulheres, não sei. Mas a questão é, aqui é um estado muito menos machista, a sociedade no geral é muito menos machista do que no Brasil. Então, isso para mim é uma grande vantagem. Aqui a sociedade é infinitamente menos machista e eu acho incrível poder criar o nosso filho com essa realidade, sabe? De vendo mulheres e homens ocupando as mesmas posições, sem discriminação de gênero, ocupando os mesmos espaços, fazendo as mesmas coisas. Eu acho incrível, eu acho um grande motivo para a gente continuar aqui na Alemanha. E, gente, para terminar a lista, o 10º e último item de motivos pelo quais a gente vive na Alemanha é assim, bem pessoal, porque cada um vai ter, né, sua realidade, o seu vínculo com a família, cada um vai ter seu histórico, né, como se desenvolveu, como foi sua criação. Cada um vai ter a sua experiência particular e pessoal. E quando a gente sai, né, do Brasil, não só para vir para a Alemanha, né, para qualquer outro país, aí eu posso, né, fazer esse parêntese aqui, que é quando você sai para um país que é mais distante, né, do Brasil. Quando você realmente não tem a possibilidade de, qualquer situação, em 2 horinhas você tá de volta aonde você morava, né? O nosso país é muito grande, então faz fronteira com vários países, então por isso estou falando isso, né? Quando você vem, por exemplo, para a Europa, né? Tá em outro continente, que esse deslocamento é mais difícil. Óbvio, é muito duro, é muito difícil você conviver com a dor da saudade, mas uma vantagem, né, que eu acho, uma vantagem que você também enfrenta é que você acaba sendo também distanciado de problemas que frequentemente você possivelmente no seu dia a dia era envolvido e que não te pertenciam, a verdade é essa. Quando você mora no exterior, assim, que você vive sozinho, né, eu acho que muita coisa, assim, na sua cabeça muda, a sua vida, né, a sua compreensão de mundo, tudo muda muito, né, as coisas se transformam demais. E talvez, até com essa distância, né, com esse tempo que você fica longe, você reavalia tudo isso e você aprende, inclusive, eu acho até a ajudar melhor e se envolver melhor em assuntos que te cabem. Às vezes você pode até ficar assim meio sobrecarregado, sabe, com coisas que nem eram para ser suas. E a distância te ajuda a triar melhor, entender melhor, né? Onde é mesmo que você tem que ocupar, qual é a posição que você deveria estar. E óbvio, de novo, tô falando de experiência, né, da minha vida, de coisas que eu vivi. Então, esse eu acho que é também um dos motivos que me fazem ficar na Alemanha. Se vale a pena, se, né, quando for botar na balança se isso é melhor, é pior, eu vivo
nessa indecisão, né? Esse é uma grande dificuldade que eu tenho pessoal, que tem que tratar ainda em terapia. Mas, enfim, eu acho que esse também é um dos motivos que me fazem ficar. Porque a distância me fez, apesar de ser dolorida, ela me fez entender melhor também muitas coisas que eu precisava fazer e onde eu precisava me inserir, o que eu precisava resolver, o que era meu de verdade. E esse é um dos motivos, e o último, né, que eu vou fechar a lista aqui com vocês, que me fazem permanecer aqui na Alemanha. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que com eles vocês tenham entendido, né, mais um pouco do motivo pelo qual, né, o que faz a gente ficar aqui, apesar de tantas desvantagens, apesar de tantas dificuldades enfrentadas aqui no país. Se você não viu o vídeo de desvantagens de viver na Alemanha, eu vou deixar no link fixado aqui. Se você não viu também o vídeo de vantagens de viver na Alemanha, eu já fiz uma lista sobre isso, também vou deixar aqui para vocês assistirem no link fixado. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do conteúdo, olhem aí o que eu já postei. Se tiverem dúvidas, comentem aqui, a gente responde com muito carinho, eu, meu marido. E é isso, muito obrigada pelo carinho de vocês. Já somos quase 600 inscritos aqui no canal e fico muito feliz assim com o feedback de vocês, né, de ver o carinho muito que tanta gente tem comigo aqui. Fiquei esse período fora porque, né, dei um tempo, eu tava de férias, quis relaxar um pouco, mas agora vamos voltar e vamos voltar com os conteúdos, vamos voltar com os vídeos no canal. E é isso, gente. A gente se vê na próxima. Um beijo e tchau!